noite, tá bom. João Mariano, é Max falando. Boa noite, João. Max falando. Boa noite, Max. Boa noite. Ô, Maria Lúcia, você quer me ajudar aí, então, secretariano, para mim? A gente faz aqui a reunião. Vamos lá. Vamos lá. Vocês querem dar um tempinho para ver se a Marli também entra? Não, vamos esperar a Marli, porque eu acho que a Marli está entrando, viu? Tá bom. E aí a gente faz, pelo menos tem coro, né? A gente não fica só na conversa, e aí acontece a nossa reunião. A gente não pode deixar isso, essa reunião fora, você entendeu? E é uma reunião importante, até tem algumas coisas aí, alguns informes também, que tem que ser feita isso daí hoje, entendeu? Está Entendi. acontecendo aqui na nossa região, sabe? Então, a gente não pode descartar uma reunião nesse sentido. Então, até para alinharmos algumas coisas aí que precisam ser resolvidas. Ok, concordo com você. Tá? Então, vamos... Se a Juliana quiser falar alguma coisa aí também, ela também poderia entrar aí, Juliana. Boa noite. Juliana, Boa noite, você tem alguma coisa aí para dizer? Então, só queria esclarecer, né, que houve essa confusão hoje. Foi uma confusão, né? Uma confusão mesmo. Quero esclarecer que em momento nenhum eu pedi para cancelar essa reunião. Não partiu de mim esse pedido, tá? Até depois a André deixou claro lá no grupo que foi ela quem solicitou o cancelamento. E eu mesma disse a ela que eu não faria esse cancelamento se não existisse nenhum documento oficial. Porque como foi publicado oficialmente, a reunião só poderia ser cancelada em tempo hábil oficialmente. Então, que eu iria abrir a sala de reunião e quem tivesse presente, se tivesse quórum suficiente presente, a gente faria a reunião. Tá? É só para deixar registrado, mas vamos seguir aí, tá? Já tem gente suficiente para a gente começar. Então tá, então vamos dar o início. Ô, Maria Lúcia, como ela e a gente conversou junto e ela não está aqui presente, eu acho de bom tom se ela tivesse presente. Então vamos levar essa pauta, que foi a primeira que ela pediu aí, dos esclarecimentos da diretriz do Conselho, das responsabilidades do Conselho, na outra segunda-feira, que na outra segunda-feira vai ter novamente a reunião do Conselho, né, participativo. Aí quem não pôde entrar hoje, entra segunda-feira, a gente faz. E você quer dar o informe, então? De novo? Mas quem marcou? Aí, oi? Quem marcou essa reunião na segunda-feira? Foi a gente. Mas não é reunião do Conselho Participativo, é outro... Não, é do Conselho Participativo. A Roseli estava no nosso chamamento, o Flávio acabou chegando também lá na prefeitura e também estava presente. Foi decidido essas duas reuniões. Hoje essa extraordinária, essa daqui é uma extraordinária. A reunião oficial mensal mesmo é dia 29. Que já foi publicado. Já. Dia 30. O ofício de vocês, seu João, tá para o dia 30 a próxima reunião, tá? Não dia 29. Então tá. Então é dia 30, Maria Lúcia, desculpa. É que é tanta coisa e eu não tô com nada aqui na mão. Oi. Que dia 29 é domingo, seu João. Tá bom, tá. É que é tanta reunião, tanta coisa que a gente até se perde. Então, só para esclarecimento para você, Maria Lúcia, é que você saiu do grupo, então não tem como estar
comunicando você se você não quer participar do grupo, né? Eu não saí do grupo. Se me tiraram do grupo, eu nem vi. Entendeu? Porque como é que eu faço parte do conselho e me tira de um grupo? Não entendi. Não, foi você que falou que não queria mais. Bom, mas tá. Então a gente retoma isso. Porque todo mundo ficou sabendo. A Marli ficou sabendo, mas no dia não deu para a Marli ir lá, que ela estava na escola, não sei aonde é que ela estava, num compromisso no Jabaquara, e ela não conseguiu ir lá para poder. E a gente foi eu, o Flávio, a Roseli, a Sueli e o Mauro, e tiramos até foto com o subprefeito depois que nós protocolamos tudo isso daí. Eu vi. Entendeu? A única que não apareceu, não sei por quê, porque nós chamamos no grupo. Foi você, a única que não se manifestou e nem nada. Que era para a gente decidir essa extraordinária e a normal, né? Tá bom? Mas isso agora também, você agora já está sabendo. Aí, vamos pular e vamos ver a nossa reunião, porque já são 19h25. Então vamos, como a gente não tem a devolutiva, a gente não tem o que ia discutir, quem é o mais interessado somos todos nós, que é da Casa Civil, como nós ainda não temos tudo que está pedido, vamos começar por você, põe ao par, porque na outra reunião você já queria fazer essa explanação de tudo que está acontecendo no Jabaquara e do que você queria. Bom, eu não sei, o que você queria falar que não deu tempo. Começa por você. Você está falando comigo? É. Ah, tá. Você lembra que na última reunião você queria comentar? Mas aí era trabalho, eram outras coisas. Bom, eu posso começar assim. Primeira coisa, eu só quero saber por que desta reunião agora, né? Primeira coisa, eu vou até colocar isso aí. Que foi suspensa essa reunião, por quê? Não é porque não tinha as respostas, né, do que pediram na pauta, porque não tem nada, é isso. Por isso que a Andréa Calipau estava suspendendo ela sozinha, porque eu não sabia disso. Não estou sabendo de nada, de suspensão de reunião. Na última hora, faltando 15 minutos para iniciar a nossa reunião, aí tem lá, está suspensa a reunião, isso não existe, certo? Depois, a pauta também que era para ser feita hoje, falada hoje, aonde é que está essa pauta? Não tem nada. Isso. Na publicação tem. No chamamento da reunião tem. É sobre a devolutiva que nós tivemos da Casa Civil, quem está de acordo, se a gente pode acompanhar. Porque você está vendo, está tendo uma opressão para a gente não fiscalizar a obra, não. É um monte de coisa, não um monte de coisa. Não, eu vou continuar. Então, aí eu só preciso disso aí, para saber. Porque, como a gente somos todos conselheiros, então a gente precisa todo mundo falar a mesma linguagem. O que está acontecendo, de fato, para que todos possam falar, para que todos possam tentar entrar, fazer a integração juntos com todos os conselheiros e com os munícipes. As pessoas que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo também, que eles estão todos presentes. Outra coisa é que a gente precisa trazer uma discussão hoje. Então, como não tem essas devolutivas, nós precisamos discutir o que vai acontecer amanhã na nossa região, aqui dentro do Jabaquara, vai acontecer aqui, que vem toda a imprensa amanhã para um ato que não tem Sua voz está sumindo, Maria Lúcia. Está sumindo? Então, vou repetir.
Então, teremos uma ação amanhã. Está ouvindo? Estou ouvindo. Tá. Tem uma ação amanhã aqui no Jabaquara, que é a respeito de UPAs, né? A respeito de orçamento, e que não foi discutido entre os conselheiros, entendeu? Aí tem um ato que é quase um ato de político, que vai acontecer amanhã. Então, isso são coisas, gente, que a gente precisa discutir. São coisas que estão acontecendo na nossa região e que a gente não sabe. Então, se a sociedade civil está, todas elas, para fazer uma ação nesse sentido, o Conselho precisa estar participando, o Conselho precisa estar ciente. Como que a gente vai discutir uma coisa que a gente não sabe, que a gente não tem resultado, não tem respostas? Entendeu? Então, isso é coisa que não pode acontecer. Não é crítica, eu apoio todas essas questões, eu apoio, mas um apoio legalmente. Quando a gente está trabalhando todas essas questões, mas a gente precisa resolver essas situações. E hoje a gente precisa debater isso, tá? Então, e o Conselho não fica só na questão de uma UBS, na questão tantos problemas existentes aqui que a gente precisa resolver pelo Conselho, não só parar em uma única coisa, que é de um Conselho de Saúde, que já existe o Conselho de Saúde para resolver isso. Então, João, desculpa estar falando isso, mas é porque está difícil da gente manter o nosso Conselho com essa situação, e da gente estar debatendo legalmente esses assuntos. Eu pedi a palavra, Mauro. Pode falar, Mauro. Pode falar. Mauro, do Grêmio Sudeste, de comunicação do Consabeja. Só para lembrar, a publicação do Diário Oficial era para uma reunião extraordinária para debater a representatividade da comunidade local, né, e o controle social por meio de fiscalização de ações e gastos públicos, para saber como é que o Conselho Participativo estava atuando. Por que surgiu isso? O Conselho Participativo do Jabaquara começou a fazer uma fiscalização de obras, as calçadas, os imóveis e terrenos da Operação Urbana Água Espraiada e as obras da saúde. E veio em 2 reuniões administrativas, houve um parecer da subprefeitura do Jabaquara dizendo que o Conselho Participativo não podia fiscalizar obras. Então, isso não tem nada a ver com a reunião de amanhã. A reunião de amanhã é um evento que não tem nada a ver com o Conselho Participativo. O que está discutindo hoje, essa reunião inclusive foi marcada há quase uma semana, é para debater qual é o limite dessa fiscalização do Conselho Participativo. Se o Conselho Participativo pode ou não pode fiscalizar, se o que vale é o decreto assinado pelo prefeito, o 59.023, que fala que o Conselho pode fiscalizar as ações e os serviços na região, ou se é a manifestação do advogado do Jabaquara, da subprefeitura do Jabaquara, que diz que não pode fiscalizar. Se não pode fiscalizar, não precisa ceder carro, não precisa ceder nada. Então, a minha sugestão é que se focasse nessa questão da fiscalização, se pode ou não pode, e se tiver dúvidas, que cobre uma posição oficial da Casa Civil e, eventualmente, do prefeito em exercício, né? Porque ou vale o decreto ou vale a manifestação do advogado da subprefeitura do Jabaquara. Não dá para ficar no vale uma hora e vale outra hora. Obrigado, hein? Tá. E eu agora gostaria de também poder dar minha opinião e minha posição nisso tudo, Maria Lúcia. Esse movimento que tem amanhã, de imprensa, tudo como você está falando, não é nada o Conselho Participativo que está envolvido nisso.
Essa reunião foi chamada pelos moradores da Americanópolis. Por quê? Você sabe o que está acontecendo no Americanópolis? Sei. O que você sabe? Não. Mas a gente vai discutir quanto a esse aí, lá da UPA. É você que falou. Você que tocou nesse assunto que não tem nada a ver com o Conselho Participativo. Não. É você que tocou. Então, o Conselho Participativo não tem nada a ver com esse movimento de amanhã. Nada. Eu estou lá, a Sueli está lá, o Max está lá, está todo o movimento de saúde e todo o pessoal da saúde que acompanha a obra. Por quê? Porque a população pediu a nossa ajuda. Então, a população... Você está esclarecendo, né? Você está esclarecendo. Então, porque é muito fácil a pessoa pegar e falar, só está discutindo saúde, só está discutindo isso. Não, nós estamos discutindo tudo. Aonde a população vem procurar a gente, igual como vieram procurar, a Sueli mora no Americanópolis, então foram procurar ela. Eu moro aqui no Vila Clara, e eu que ajudo e que estou na comissão, pode ver lá no Diário Oficial, a comissão de obra do Jabaquara pela supervisão. Entendeu? Eu que comando isso daí junto com o Max. Então, não tem nada a ver com conselho participativo. Isso é uma coisa que nós já fizemos 6 reuniões, mais ou menos, sobre isso daí. E cada hora eles enfiam na goela deles, da população, isso daí. Pode perguntar, tá a Joana, tá um monte de gente, o André, tá todo mundo envolvido nisso. É que é assim, vocês não querem saber nem da unidade de perto da casa de vocês e depois vocês querem tomar partido de um negócio que não tem nada a ver. Você sabe o que... João, olha, João, não. Você já está esclarecendo, então, o Conselho Participativo não tem nada a ver. Isso é legal. Isso é legal. Eu não estou criticando, nem estou falando nada, não tem nada a ver. É que hoje já me crucificaram demais por causa disso. Hoje foi o dia inteiro. Entendeu? Hoje... João, não tem que estar nem dando satisfação. Isso é movimento popular? Então, pronto. Acabou. Então, não é conselho participativo. Entendeu? Isso está bem claro. Então, a gente deixa isso resolver. Pronto, já foi uma questão que já foi resolvida. Não é o conselho participativo, é o conselho que é o movimento, tá, da comunidade que tá, da saúde que está fazendo esse trabalho. Pronto. Não tem nada a ver, né? Acabou, João, não precisa se estressar, não precisa ficar... Não estou me estressando. É porque eu ia até fazer um convite, se vocês quisessem participar para ajudar a comunidade, tudo bem, mas já foi dito. Hoje a Marli me ligou, a Andréia me ligou, o Heitor Sertão me ligou 2 vezes, hoje até o secretário queria conversa. Quanto tempo nós convidamos esse cara para vir numa reunião da gente? Já tem desde o dia 10/10 que fecharam aquela unidade de lata, que nós estamos chamando ele. Já chamamos 2 vezes no céu, a gente foi lá, conversou, o Mauro foi lá, conversou com a Glória já deu o espaço para a gente fazer reunião lá dentro, para receber ele. Ficamos lá sentados igual bobo a noite, até 9 horas da noite, e ele não apareceu por 2 vezes. O Arnaldo já chamou no Consegue para poder tentar conversar, dialogar sobre isso. Ele não apareceu. A semana passada, na supervisão, nós chamamos uma reunião
como com a Grimeron, que é o responsável pela SPDM, e com ele fez até o Grimeron de bobo, porque o Agrimeron apareceu na reunião e ele não apareceu. Aí todo mundo questionou o Agrimeron e o Agrimeron não tinha como responder porque precisava dele do lado, do aval dele. Então é difícil. Como é que uma população, como é que eu posso aquietar uma população e falar para a população, não, vamos dar mais um voto de confiança, vamos esperar acabar a eleição, tudo, para depois... Não tem como, são 8... desde o dia... são 410 dias está fazendo hoje que a UBS Americanópolis está sem o raio-x. Agora vai começar uma obra lá, vai parar os dentistas. O acesso já está ruim porque você sabe, não está recebendo tudo por causa da pandemia. Então a população chegou no limite. Infelizmente, a população chegou no limite. Quando eu preciso de voto, eu vou lá. Quando a Sueli precisou de voto, ela foi lá, a população lá foi votar na gente, para o Conselho Participativo e para outros conselhos. Agora, eu não posso virar as costas para a população por causa de eleição. Eu não vou virar para a minha população por causa de eleição. Eu não voto nem em um nem em outro. Mas eu não vou virar as costas, abandonar aqueles que acreditam em mim. Eles vieram para ficar 4 anos. Se eles não fizeram a coisa como tinha que ser feito, não sou eu que vou ter que desmanchar para eles agora. Seu João, preciso só interromper um minutinho, me desculpa, que assim, você já explanou que isso que vai acontecer não é o Conselho Participativo, a Maria Lúcia entendeu que não é o Conselho Participativo que vai estar fazendo essa ação amanhã, e só para a gente tomar cuidado, para não tocar em assunto de política. Essa reunião está sendo gravada e esse momento é muito importante a gente tomar esse cuidado. Nem para um lado, nem para o outro, para lado nenhum em relação à política, tá bom? Vamos tocar a reunião, falar dos assuntos que é importante, que vocês precisam explanar aqui, das dúvidas e tudo mais. Mas não vamos tocar em política, tudo bem? Eu levantei a mão já faz um tempinho, eu fui derrubado pelo sistema, ele reingressou e ser sobre Conselho Participativo, o decreto do prefeito e mais o advogado da Casa Civil. Posso falar agora? Pode, mano. É o seguinte, no meu entender, na minha vã insignificância de bacharelado de administração de empresas e pouco que eu conheço de direito, é o seguinte, se houve um decreto do senhor prefeito dizendo que o participativo pode sim fazer vistorias e reformas, e aí um advogado da Casa Civil e que não poderia ser feita essa vistoria até que haja de que o Conselho pode fazer ou não pode fazer, o que está valendo e o que prevalece é o decreto do prefeito, e não a petição do advogado que entrou com recurso. Então, eu diria o seguinte, o Conselho Participativo tem que seguir, sim, que o que vale é a lei está dizendo de que o Conselho Participativo pode fazê-lo, até que o juiz determine da petição que foi revogada ou não foi revogada, o Conselho Participativo deve continuar fazendo a vistoria, sim. Não é porque um simples advogado da Casa Civil adentrou com uma petição querendo anular esse decreto, porque esse decreto ele já foi publicado bem antes, agora que a Casa Civil se manifestou. Então, já faz um tempo de que esse decreto está tendo validade. Tendo validade, ele então tem
poder de mando. E tendo poder de mando, então o Conselho Participativo, sim, deve continuar fazendo as vistorias. Era essa, do meu ponto de vista, dentro do lado jurídico da coisa, tá bom? É mais ou menos isso que eu queria falar. Obrigado. Max, você está com a mão levantada, quer falar? Mauro. Max não é Mauro? Oi? Mauro. Acabou Max de falar. Acabei de falar, senhor João. Mauro, posso falar? Pode. É que Então, só para essa esclarecer mãozinha... essa questão aí da fiscalização, o Conselho Participativo ele faz ações complementares aos conselhos. Então, ele não faz o serviço do Conselho de Saúde, do Meio Ambiente, nem da Mobilidade, por exemplo. O que aconteceu foi o seguinte: os conselhos das unidades de saúde não estão funcionando por conta da pandemia. E alguns conselheiros da supervisão, que é o seu João e o Max, por exemplo, eles acompanharam e viram que estava tendo 8 obras aqui no Jabaquara. E aí, nessa interface do Conselho Participativo, o Conselho Participativo fez pelo menos 2 visitas às unidades, identificou alguns problemas e relatou, publicou, saiu até no Diário Oficial. Então, quer dizer, não é que a questão da Americanópolis não tem a ver com o Conselho Participativo. Tem a ver. O Conselho Participativo que fez 2 fiscalizações e identificou esses problemas no contrato, na unidade da metálica e também na questão do raio-x. Agora, a comunidade se apropriou dessas informações do jeito dela. E para não ficar centralizado no AMA Americanópolis, o Conselho Participativo também fiscalizou o Geraldo, identificou um problema lá na questão do telhado, a questão das cadeiras odontológicas, fiscalizou a UBS Vila Santa Catarina, identificou que não há o contrato para a reforma do telhado, visitou a UBS Canaã, identificou que havia uma promessa de uma verba de 370 mil desde janeiro desse ano e não chegou essa verba. E para não ficar só na saúde, o Conselho Participativo está fiscalizando as obras das calçadas e também as obras da operação urbana. O que nós estamos discutindo nessa reunião, para a gente não se perder, é aquela questão: o Conselho Participativo pode fiscalizar ou não pode? E se ele pode, qual é a amplitude? O Conselho Participativo não é um órgão técnico, ele é um órgão de política comunitária. Então, a fiscalização dele é comunitária. Só para dar o exemplo e finalizar, por exemplo, o pessoal diz assim: inaugurou-se 10 UTIs no Hospital Saboia. Se você não tiver condições de acessar o equipamento, pode ser que inaugurou 9 ou inaugurou 11. No caso, por exemplo, da praça lá da esquina da Avenida Santa Catarina com a Palestina, saiu uma publicação com a ex-prefeito do Jabaquara assinando a entrega de uma praça de R$149 mil. Só que essa praça não foi executada. Então, se o Conselho Participativo não pode fiscalizar, ele recebe uma denúncia, ele vai fazer o que com essa denúncia? Ele vai mandar para o Ministério Público, vai mandar para a sua prefeitura? Então, o resumo da ópera é o seguinte: o Conselho Participativo, os conselheiros, se eles entenderem que eles têm mesmo o poder de fiscalizar, com base no decreto 59.023, parágrafo 2º, eles têm que cobrar providências da Casa Civil e da própria Prefeitura Municipal para garantir esse poder, dever de fiscalização e controle social. Obrigado. E até então, para complementar, né, Mauro, porque eu penso assim, ser conselheiro participativo, a gente não cobra da subprefeitura os orçamentos? A gente não tem que saber quanto custou, como que foi feito e tudo? Então é isso que a gente está cobrando também na área da saúde.
Porque como é que publica uma obra lá, igual vai a do Americanópolis, 2 milhões para pintar, trocar piso, trocar torneira, trocar umas 4 portas. Isso é 2 milhões? E aonde estava a ama de lata, tinha 12 salas. E hoje, eles agora, porque a gente bateu tanto que eles queriam fazer o campo de futebol, hoje eles falam que não vai fazer mais o campo de futebol. Lá eles vão fazer o estacionamento para os médicos, para os funcionários. Então, vocês acham certo? 12 salas que tem lá, veio para cima da outra que estava de tijolo. Então, tem gente trabalhando em 2 salas, 2 profissionais dividindo a mesma sala. E isso porque não está funcionando 100% por causa da pandemia, né? Agora, eu não sei, se vocês acham tudo isso normal, vocês me desculpam. Eu acho que então eu tenho até que me retirar do Conselho Participativo, porque eu não sei tampar o sol com a peneira. Eu quero esclarecimento das coisas. Eu fui eleito para isso, para fiscalizar os gastos, fiscalizar tudo. Agora, quem não frequenta, não pode, sei lá, criticar quem está querendo fazer o correto. Eu quero fazer o correto. Aqui no Vila Clara, eles tinham mostrado um projeto para mim de R$1.017.000. Hoje eu chego lá, chegou a placa com o valor de só 880 mil. Ué, eu gostaria de saber por que abaixou. E no Vila Clara ainda vão construir um prédio no fundo e consertar da frente. Como que lá eles conseguem pintar, consertar tudo que tem na frente, ainda construir 8 salas no fundo por 880 mil. E no Americanópolis precisa de 2 milhões para poder pintar salas que é menos salas do que aqui no Vila Clara. Que aqui no Vila Clara, se você vê, aqui é 3 andares, lá é 2. Aqui tem 6 estratégia da família, lá só tem 3. Então lá é a metade daqui. E por que o valor lá é praticamente 2 vezes mais do que o daqui? É o que eu quero entender. Se vocês conseguirem explicar tudo isso para mim, eu até saio de tudo, largo tudo, eu deixo com vocês, porque então eu sou analfabeto, eu não sei fazer conta, eu não sei calcular nada. Só isso. Alguém mais quer explicar alguma coisa? Seu João, eu gostaria só de perguntar para o Mauro, com relação a... Ele conhece mais o tema desse decreto, ele citou até o número do decreto, eu não, por um lapso, eu não marquei o número do decreto. Uma vez publicado esse decreto, eu só gostaria de saber de que ano que foi esse decreto. E essa petição de que esse advogado da Casa Civil adentrou, dizendo de que o Conselho Participativo não pode fiscalizar, de que data que é? Você tem noção disso aí, Mauro? Posso falar? Então, só para ter noção, o decreto 59.023 é de outubro de 2019, assinado pelo atual prefeito Bruno Covas. Então, foi ele que assinou, até seguindo a lei municipal e a própria lei orgânica, que fala do controle social e da representatividade comunitária nas subprefeituras. A lei, Mauro, só repete o número da lei, 59? Decreto é 59.023 de 2019. Eu estou falando o ano para você ter a ideia, e é outubro de 2019.
E a questão do parecer do advogado, eu estou com ele aqui no meu computador, ele foi assinado agora em 24 de setembro de 2020. Então, qual é o problema que a gente tem que decidir aqui? Se o Conselho tem o poder-dever de fiscalizar, principalmente a zeladoria e o controle social, e inclusive avaliando o serviço, porque se eu fiscalizo as ações e os serviços, fiscalização é uma avaliação, não é simplesmente dizer se está ou não está. Também você tem que qualificar. A outra coisa é que você tem que garantir os meios para esses conselheiros fazerem a fiscalização. Por exemplo, desde 2018, 2019, existe a questão do Vale Transporte, do bilhete único. Quer dizer, o conselheiro tem que fiscalizar 3 ou 4 equipamentos e ele tem que pagar do próprio bolso o deslocamento. Poderia, no caso extremo, até ter direito a um carro, que foi isso que originou o aparecer da subprefeitura de Jabaquara. Quando o Conselho Participativo pediu um veículo para fazer essa vistoria e essa fiscalização, o assessor jurídico disse que o Conselho não tinha poder de fiscalização, portanto, não tinha direito a um veículo para fazer exercer essa função. Então, é isso que a gente está discutindo. Qual é o alcance, como é que eu fiscalizo sem ir até a obra? Como é que eu fiscalizo sem fazer a medição, sem ter os contratos, sem, por exemplo, aí só para finalizar, o Conselho não é técnico, ele é um Conselho político, porque ele foi eleito pela população. O que acontece? Se eu precisar de fiscalizar uma obra e contestar uma medição ou um projeto, eu também poderia requisitar uma manifestação de um técnico, assim como faz um juiz ou um promotor. Quando o promotor vai avaliar uma questão médica, um promotor de justiça, ou então o juiz, ele não entra na questão técnica da profissão em si. Se ele tem dúvidas, ele pede um parecer de um técnico para sustentar ou não a posição dele. Então, o que nós estamos discutindo aqui é o seguinte: o Conselho Participativo pode ou não pode fiscalizar? Em que nível? E se ele pode fiscalizar, quem é que tem que dar essas condições para ele? Por isso que eu estou dizendo que a minha sugestão é que o Conselho Participativo oficie a Casa Civil e o prefeito, a prefeitura no caso, não importa quem é o prefeito de plantão, para ele dizer se ele apoia, se ele reconhece o poder de fiscalização ou se não reconhece. Aí, essa é a última instância administrativa. A partir daí, é Ministério Público e Poder Judiciário, porque, no meu entendimento, caberia, inclusive, mandado de segurança para garantir o direito, o dever, o poder-dever do conselheiro de fiscalizar obras e serviços no Jabaquara. Obrigado. Ô Mauro, só complementando, pela data que você me passou do decreto 59023, ele foi publicado em outubro de 2019. O parecer do advogado, ele deu a data, assinou na data de 24 de setembro de 2020, quase um ano após. Então, dentro do contexto jurídico, após um ano, só que ele percebeu essa como se diz, uma pequena lacuna desse decreto, ou existe uma situação política por trás disso para querer impedir o movimento do Conselho Participativo? Porque do jeito que está e foi colocado, eu vejo uma jogada política, tá, para impedir o Conselho Participativo de fiscalizar. Viu, Marcos e Mariano, Maria Lúcia, Roseli, o fato concreto é que o Conselho Participativo aprovou 2 comissões de fiscalização. Uma comissão de fiscalização, uma comissão permanente para fiscalizar as obras na saúde e uma comissão permanente para fiscalizar as obras da Operação Urbana Água Espraiada. Para exercer essa atividade, você deveria ter, quando você for fazer essas visitas, você teria que ter um veículo à disposição, porque tem lugares que nem ônibus não passa, teria que caminhar 1 quilômetro.
Quando o Conselho Participativo fez o pedido para a subprefeitura, veio um parecer, aí sim que foi provocado, aí veio um parecer dizendo, não pode fiscalizar, então não ceda o carro. Entendeu? Não é a questão de que foi uma provocação do Conselho Participativo e para eximir da responsabilidade de assessorar o Conselho Participativo, de dar os instrumentos necessários para o exercício da sua função, o parecer jurídico simplesmente negou esse poder-dever do Conselho Participativo de Fiscalização. Obrigado. A minha ideia, Mauro, e todos os participantes, é simplesmente entrar diretamente no Ministério Público e contestar isso no Ministério Público, porque está bem latente e bem visível o papel de cada dessas comissões. Então, não tem que discutir, não. É tentar chorar em leite derramado. Vamos diretamente para o Ministério Público e aí se define exatamente qual é o papel de cada um. Porque estou vendo que aí é revanchismo, né, e bairrismo e política no meio também da história. Era isso que eu tinha que falar. Para mim, o mais agravante que eu acho é assim, porque veio uma resposta que falaram que fiscal a subprefeitura tem. E por que o fiscal da subprefeitura não para os pancadão aqui, que essa noite virou aqui, os ônibus fazendo ponto final, três pontos antes do ponto final, porque não pode nem ir. Tem casa noturna aqui infernizando a vida da gente. Cadê o fiscal que não vê isso? Porque isso é PSIL, é a prefeitura. E outras, já que tem o fiscal, toda segunda-feira nós estamos indo com a supervisão. A nossa supervisora de saúde está indo nessas unidades com nós. Então, eu queria o apoio do Conselho Participativo, que já que tem fiscal, então vá um fiscal deles ou um engenheiro da subprefeitura para acompanhar essas obras com a gente. Para eles fazer o relato deles, o relatório deles, e publicar o relatório deles. Porque a gente publica o nosso, Marcos, pela saúde. Aí nós vamos ver quem está vendo de mais ou quem está vendo de menos. Estou correto, estou contigo, João. Eu acho correto. Está perfeito. Pedir a palavra, Mauro. Pode falar, João? Então, vocês têm que lembrar também o seguinte, existe a Lei Federal de 2017, que é a Lei de Defesa do Usuário do Serviço Público. Ela é uma lei federal e obriga a ter conselho de usuários em todas as instâncias, federal, estadual e municipal, inclusive na própria subprefeitura. Então, quem está fazendo o papel do conselho de usuários é o Conselho Participativo. E o Conselho Participativo ele tem o dever de fiscalizar e avaliar o serviço da própria subprefeitura. Por isso que ele é um órgão autônomo. Ele está vinculado administrativamente à subprefeitura do Jabaquara para receber a infraestrutura necessária para exercer sua função. Mas ele não é subordinado. O que isso implica? Por exemplo, nós temos ali o Descomplica. O Descomplica, ele é um serviço que está em parceria com a subprefeitura, é da Secretaria acho que de Tecnologia, e teve um problema lá. Qual é o problema? A portaria é unificada e o pessoal do Descomplica criou constrangimento para os conselheiros. Como os conselheiros não têm crachá de identificação, outra falha da administração atual e anterior também, é que o que acontece? A pessoa que está na portaria não sabe quem está entrando, então trata o conselheiro, que é um fiscal, que é um avaliador do próprio serviço da prefeitura, como se fosse um cidadão no mesmo nível de qualquer outro cidadão, sendo que, na verdade, o conselheiro ele é uma autoridade, e uma autoridade autônoma. Quer dizer, ela não precisa pedir autorização para quem quer que seja para exercer sua função. É lógico que você não vai entrar numa sala de cirurgia ou numa consulta médica para ver o que está acontecendo, mas você tem acesso aos índices do serviço,
aos relatórios de ouvidoria, e, inclusive, você tem que participar. Uma coisa que o pessoal está esquecendo muito é a questão do plano de bairros. Como é que eu vou trabalhar um plano de bairro se eu não conheço, por exemplo, as unidades de saúde? Se uma unidade de saúde, como a Americanópolis, que fica fechado, um serviço essencial, que é o raio-x, por 400 dias, ele está sobrecarregando as unidades no entorno, tanto o Geraldo quanto a Vila Clara, por exemplo. Então, essa fiscalização do Conselho Participativo é essencial até para fazer umas propostas orçamentárias e garantir o direito dessa população, o controle social e a avaliação sobre o serviço público. Obrigado. A Roseli ergueu a mão. Pode falar, Roseli. Então, eu queria ouvir a Juliana, que na última reunião que a gente teve, ela falou que ia resolver esse problema, né, da entrada, do crachá. Então, eu queria ouvir ela. Juliana? Ô, Roseli, a questão do crachá já foi passado em uma outra reunião administrativa com o Conselho, que a reunião do crachá é diretamente com a Casa Civil, e eles não vão liberar enquanto tiver decretado o período de emergência. Até porque o crachá não serve de livre acesso, o crachá é uma identificação do conselheiro, não é um livre acesso para o conselheiro. E quando o pessoal do conselho, até o seu João, estava presente lá na subprefeitura e fez essa reclamação, o senhor Heitor, o nosso subprefeito, ficou de conversar com a administração lá do Descomplica para informar que o conselheiro, porque assim, a gente está com apenas uma entrada, né, que é a entrada do Descomplica. A outra entrada é a entrada de funcionários. E qualquer pessoa que não seja servidor público precisa se identificar, precisa pelo menos assinar o livro de que está entrando na subprefeitura. E o problema que ocorre é que, como só tem entrada do Descomplica, às vezes está a fila do pessoal para entrar, que está agendado no Descomplica, e acaba que o conselho, quem é do conselho, tem que aguardar na fila. O senhor Heitor ficou de conversar com a administração do Descomplica para resolver essa situação. Acredito que ele até tenha conversado com o seu João. Não foi, seu João, no dia que vocês foram protocolar o ofício lá na subprefeitura? Então, e resolveu? Ele conversou, sim. Tava eu, Mauro, a Sueli. Ele deu permissão para nós entrar pela entrada do funcionário, mas temos que se identificar no balcão, para não acontecer aquela situação que aconteceu comigo e o rapaz. Então ele falou, não, vocês do Conselho Participativo entra pela porta de funcionário, mas se identificam no balcão. Isso, porque assim, se for entrar pelo Descomplica, que seria a entrada de munícipes, né? Aí o pessoal ficava, os conselheiros, o seu João, até aconteceu com ele, ficava preso na fila, não podia, vamos dizer assim, furar a fila de quem estava agendado. Então, como o senhor Heitor resolveu, entra pela porta dos funcionários, que é a porta lateral, e se identifica no balcão para poder entrar e ter o livre acesso lá, depois de ter se identificado. É isso Juliana, aí. Juliana, só um pequeno detalhe. Eu vou colocar aqui para você no meu crachá. É do biênio de 2018 a 2020, é da Secretaria, do Conselho da Supervisão Técnica de Saúde da Subprefeitura do Jabaquara. Eu estive agora falando com o seu Heitor semana passada. Aliás, não, foi essa segunda-feira. Eu apresentei o meu crachá, lógico, eu apresentei no balcão e ninguém me interpelou. E quem que me entregou isso? A própria subprefeitura do Jabaquara. Então eu pergunto por que agora essa média de não querer providenciar um crachá nessa pandemia? Não tem nada a ver com isso, Juliana.
Daqui, o meu... Que o crachá, o bilhete único, o conselho participativo, quem rege o conselho é a Casa Civil. A subprefeitura não pode fornecer crachá, não pode fornecer o bilhete único, porque tudo isso vem da Casa Civil. E enquanto estiver em período de emergência, eles passaram para nós. Não vai ter o bilhete único e não vai ter o crachá, porque em período de emergência não é para estar fazendo reunião presencial, não é para estar, no caso, o bilhete único, né, que seria para as reuniões presenciais. Então, não tem reunião presencial, eles não vão fornecer o bilhete único. O crachá, a mesma coisa, por ser uma identificação, eles entendem também que não é o momento de fornecer. Então, disseram que a partir do momento que acabar a pandemia, que acabar o período emergencial da pandemia, eles voltam a fornecer o bilhete único e o crachá. E, viu, não é culpa da subprefeitura, não é culpa da Juliana. Ontem eu estive numa reunião da educação, ontem não, minto, sábado, nós tivemos uma reunião da educação e aonde a Dre, todo mundo está cobrando, porque cortaram até o crachá das crianças que voltou às aulas. Vocês acreditam que as crianças que voltou às aulas estão tendo que pagar condução porque não tem perua para eles e também não tem o crachá, não tem o vale transporte deles? Então, a situação que nós estamos passando é essa, gente. João, Bom, é o Mauro. Fala. Mauro, Pode falar. deixa eu informar para vocês o seguinte: eu, com o Grêmio, com o nosso advogado, entramos com uma ação popular para garantir o direito ao bilhete único, até porque a gente já tem essa informação de que existe dotação orçamentária, quase R$200 mil desde o começo do ano. É bom lembrar que a gente está falando de pandemia, mas a pandemia começou em março. E nós, conselheiros, nós que eu falo, conselho, eu sou suplente, não tenho nem direito a voto, nem muito menos a bilhete único. Isso aí foi, desde 2019, pelo menos, está prometido esse bilhete único. E nessa nova gestão que assumiu o Conselho, em 25 de janeiro, já era para ter o bilhete único e o crachá. Lembra que a pandemia só foi decretada em 16 de março de 2020. Então, a omissão do poder constituído contra a livre atuação dos conselheiros já está registrada. Na ação, inclusive, essa ação popular, o que é uma ação popular? Ação popular, você está denunciando uma ilegalidade, uma possível improbidade administrativa por ação ou por omissão, prejudicando um serviço essencial, que é o Conselho Participativo. O que foi? O juiz já passou para o promotor se manifestou favorável ao pleito, só com a ressalva de que a gente tinha pedido desbloqueio total do recurso. Ele falou que vai avaliar, porque nós já estamos nos 2 meses finais, e ele também entendeu, em parte, que não existe aquela possibilidade de deslocamento para a reunião. Só que no próprio peça, né, a gente argumentou o seguinte: o conselheiro não é só reunião. O conselheiro ele se desloca tanto para protocolar documento, quanto para retirar documento na subprefeitura, ele se desloca para visitar uma obra, e ele se desloca para fazer a reunião de devolutiva com a sua comunidade. Então, o serviço do conselheiro não é reunião. Agora, vamos passar pelo outro lado. Vai vir outras ações, porque nesse contexto de prioridade ou de um serviço público essencial, nós temos a situação da dificuldade dos conselheiros de participar de uma reunião virtual. O seu João mesmo, na última reunião, ele teve dificuldade e não participou. E outros conselheiros também não tem, ninguém foi obrigado, na hora que fez a inscrição para ser candidato,
a ter um celular de boa qualidade e nem uma internet banda larga. Então, esse serviço, quem deveria oferecer é a municipalidade. Então, isso vai ser uma ação em sequência, porque não tem cabimento você eleger representantes de uma comunidade de 240 mil moradores e não dar sequer 6 passagens de ônibus para o pessoal circular no Jabaquara, numa área de 14 quilômetros quadrados. Obrigado. Tem mais alguém? Ou Mauro Ramos, você quer falar alguma coisa? Quer expor alguma coisa? Mauro Ramos? Maria Lúcia? André Calipau. Oi? André Calipau não está aí? Aqui eu estou vendo Mauro Ramos, Mauro da Silva, Maria Lúcia. Maria Lúcia, você quer falar mais alguma coisa? André Calipau está registrada aqui na coluna das pessoas. Mas eu acho que ela quer ouvir. Desculpa, pessoal, eu só estou conseguindo ouvir, eu não estou visualizando nada, não. Você quer falar, noite. André? Vocês me escutaram, pelo menos? Quer falar? Pode falar, André. João, eu tô você com quer falar? Pode. Eu estou com dificuldade, eu não estou ouvindo direito e também não estou visualizando. Eu só estou seguindo pelas falas e eu estou reconhecendo as falas das pessoas. O Max falando, o Mauro, o senhor, mas eu não estou conseguindo visualizar e nem ouvir direito. Deram para entender, por favor? Maria de Luz. Maria Lúcia. O André Calipau, deu para entender, sim. Inclusive, eu vou dizer para você hoje que esse sistema aqui já me derrubou umas 3 vezes. O sistema não é a questão da internet, não. O próprio sistema da Microsoft Teams está derrubando a reunião. Tem hora que ele pega e fala: por um problema nosso, vocês foi desligado. Estamos reconectando. Já umas 3, 4 vezes que aconteceu isso. Isso daí está acontecendo comigo, eu escuto uns, outros eu não consigo escutar. Está meio complicado. Mas eu entendi e o que o Mauro falou realmente é verdade. Em questão do poder do conselheiro participativo e a participação dele na atuação no bairro, né? E eu acho, seu João, que deveria entrar com uma representação, sim, contra o funcionário lá do Descomplica, porque já não foi uma vez, não foi 2 vezes, foi 3 vezes, e quando ele viu vocês na rua, ele ainda debochou, e eu achei isso uma falta de respeito tremenda, e foi com o senhor, não foi comigo, mas foi uma falta de respeito. Ok, André, obrigado, tá? Obrigado. Mais alguém quer falar? Maria Lúcia? Ô, Mauro, você está com 2 mãozinhas levantadas, Mauro. A Marli quer falar. Ah, tá. Então pode falar, Marli. Eu não estou vendo a Marli, mas pode falar. Ô, João, uma é o Mauro. Marli? Fala, Marli. Marcos, acho que ela só quer falar com você, comigo não. Tá bom. Marli, você está ouvindo? Se estiver ouvindo,
Oi, enquanto a Marlene fala, eu posso falar rapidinho? Pode. Eu sou Priscila, trabalho na subprefeitura com a Juliana. E eu só queria deixar mais uma coisa para vocês refletirem aí quanto às atribuições do Conselho Participativo, que o Mauro bate no parágrafo 1º do artigo 2º do decreto, só que ele é complementado por outros 2 parágrafos. O parágrafo 2º é importante, tão importante quanto o parágrafo 1º, porque ali fala que o Conselho Participativo Municipal buscará articular-se com os demais conselhos municipais, conselhos gestores e fóruns criados pela legislação vigente, não os substituindo sob nenhuma hipótese. Isso para refletir, porque fiscalização de obra em UBS é o Conselho de Saúde que faz, e o Conselho Participativo não pode assumir a função do Conselho Gestor de Saúde em nenhuma hipótese, mesmo nesse caso que está sob pandemia, não pode, pela legislação não pode. Não pode fiscalizar a obra de calçada, porque é competência do da Comissão de Mobilidade. Então, o Conselho Participativo não pode passar por isso, hipótese nenhuma. Então, assim, a ideia de que vocês são Conselho Participativo e tem que fiscalizar tudo, ela não é 100% verdadeira, né? O que vocês têm que fazer é articular-se com os outros conselhos. Então, para a reunião do Conselho Participativo, convidem os outros conselhos, convidem as outras comissões e peçam os dados e peçam as fiscalizações para os respectivos conselhos, né? Isso é uma dica, porque assim, vocês ficam batendo muito em cima de uma coisa, brigando muito por uma coisa, mas vocês têm que abrir a mente e ler a legislação completa, né? Interpretar a legislação. E eu vou falar mais. Em fevereiro, isso a gente ficou sabendo naquela reunião administrativa que teve, que em fevereiro os membros titulares, os conselheiros titulares do Conselho Participativo tiveram um treinamento, fizeram um plano de ação lá na Secretaria de Relações Sociais. Ai, Jesus amado. Uma orientação para as ações. Vocês tinham um plano de ação para seguir. Lá vocês deveriam ter tirado essas dúvidas, lá vocês conheceram as funções, conheceram as atribuições e deveriam seguir esse plano de ação. Outra coisa que eu vou falar, a subprefeitura, Max que falou, né, que foi um parecer do jurídico da Casa Civil, não, foi um parecer do jurídico da subprefeitura, ele se manifestou contrário à cessão do veículo justamente por isso, porque o conselho, ele não, nas atribuições, ele não precisa ir in loco fiscalizar. Ele tem o acesso aos demais conselhos e ele tem acesso livre à subprefeitura, ele pode pedir para a subprefeitura relatórios, ele pode pedir os contratos para a subprefeitura, que inclusive está tudo disponível na internet para que vocês acessem, e o que o doutor disse na manifestação dele é que qualquer cidadão pode visitar a obra e fiscalizar. E por isso não é competência do Conselho Participativo. Isso não tem que ser competência de órgão nenhum, é atribuição para todo cidadão. Qualquer cidadão pode fazer isso. Só para esclarecer isso. Obrigada. Priscila, antes de você se retirar, você poderia mandar para o seu João Mariano ou para o seu Mauro todas essas apontações que você acabou de citar, para que se possa ter um conhecimento de leitura para dar andamento e termos conhecimento geral? Pode ser assim? Se eu não me engano, a Juliana pode me corrigir se eu estiver errada, mas o seu João já tem essa manifestação do jurídico, já está na mão do Mauro isso também, porque ele acabou de citar aqui agora há pouco alguns dados que estavam nessa manifestação. Foi entregue esse papel para mim e para o seu João. E o que eu disse é do decreto, que são outros artigos, outros parágrafos do mesmo artigo do decreto que o Mauro citou. Então, está tudo aí disponível para vocês. E se tiver alguma dúvida, a gente está lá na subprefeitura para conversar e para discutir também.
Ô, Priscila, eu só quero que decreto você 50 entenda. de Ô, 2019, Max, só um todo esse momento, contexto. Max. Não, só complemento com a Priscila. Tá. Esse decreto 59.023, ele está no contexto completo, tudo isso que você acabou de mencionar, ou ele está fracionado? Ou é daquele que você pega, adentra para fazer uma consulta, está lá, sigiloso? Não, tá livre. Você joga no Google, você acha ele. Tá livre. Tá livre. Se você quiser, Ok. não tem problema nenhum. Aliás, acho que o seu tem isso, mas a gente pode fornecer, não tem problema. Muito obrigado, Priscila. Desculpa, Max. Eu só queria lembrar, Não, Priscila. eu que peço desculpas. Não, Max. Eu só quero lembrar, Priscila, que o seu João e a dona Sueli, eles são conselheiros participativos e são conselheiros de saúde. E eu sou conselheira participativa, mas eu também sou da comissão de mobilidade urbana. Então, cada conselheiro não é só conselheiro participativo, também faz parte de outra comissão, de outro conselho também. Eu entendo isso, só que o que eu disse é que quando você está na reunião ou em uma ação do conselho participativo, você não pode misturar a sua atribuição como conselheira da comissão de mobilidade ou do conselho de saúde. Né? As coisas são distintas, não é porque eu sou funcionária da subprefeitura que eu vou trabalhar no RH, por exemplo. Eu tenho a minha função, então vou separar as coisas. Você pode estar em vários conselhos, mas você não pode misturar as coisas, porque cada conselho tem a sua legislação específica. Não, eu só quis falar isso para você não achar que a gente está tão perdido assim, não. Eu pedi a palavra. Marcos, abaixa a mãozinha aí, pessoal. Vamos desligar um pouco o microfone que está dando interferência. Mauro, abaixa a sua também. Eu vou pedir desculpa e eu estou saindo da reunião porque o celular já vai descarregar. Sai não, filha. Então, Priscila, é assim. Eu, como conselheiro de saúde, e a gente tem tentado entrar no portal da transparência para procurar o que a gente quer. Se eu estiver falando besteira, o Max está aí, que ele também é da Comissão de Reforma da Subprefeitura, da Saúde e da Supervisão, e ele também pode falar. A gente está procurando nesse portal da transparência que você fala, só que quando você abre a página, está lá, restrito. Então, por isso que ele e eu e os outros conselheiros de saúde veio pedir ajuda para o conselho participativo. Porque lá não tem como a gente entrar. Então, a gente veio pedir para ver se o subprefeito, se a direção da subprefeitura local, se nos ajuda. É isso que a gente quer, porque é fácil falar, está tudo lá no portal da transparência. Se eu mesmo tenho dificuldade para entrar, e meus colegas que estão aí, Max, Mauro, que conseguem entrar, entra e está tudo restrito, a gente quer o descritivo das obras. Eu gostaria, se você permitir, amanhã ir aí sentar perto de você para você tentar entrar de uma por uma para ver se você vai conseguir o descritivo e a planta de alguma dessas obras. E agora, como é que se gasta 2 milhões fazendo uma obra e não põe o distintivo, não põe a planta e eu não sei aonde está sendo gasto o meu dinheiro? Meu só não, que é teu também, né? Porque você também, independente de tudo, você também é munícipe. Então, a gente tem o direito, porque isso lá no Conselho de Saúde está escrito, que a gente tem o direito de fiscalizar, acompanhar o orçamento.
que é fácil. A gente senta todo ano, faz o orçamento da saúde e a gente nunca sabe onde foi gasto o dinheiro. Aí todo mundo vira para a gente, entra lá no portal. Você entra no portal, tá lá. Restrito. E aí? Para quem que então eu vou pedir? A gente chama o secretário para vir nas reuniões, ele não vem e nem manda ninguém representante dele. Então é difícil a gente entrar num acordo desse jeito. Aí quando a população faz o que quer fazer amanhã, a gente é ruim, a gente é ignorante, a gente é crítico. Não é que a gente é crítico. Há 2 anos aí, ninguém mostra nada para a gente. Eu vou estar lá na subprefeitura amanhã. Se o senhor quiser ir lá, eu estou à disposição para tentar achar com o senhor, mas eu vou deixar aqui um esclarecimento para todos. As obras da saúde são de competência e responsabilidade da Secretaria da Saúde, mas é igual para todos os órgãos. Então, na subprefeitura Jabaquara, cada obra, quando é licitada, o despacho homologando, né, avisando que foi escolhida a empresa que vai fazer a obra, esse despacho é publicado no Diário Oficial e, juntamente com esse despacho, sai o nome do fiscal da obra. Então, se o senhor, de repente, procurar no Diário Oficial a obra que o senhor quer, vai ter lá o fiscal da obra. E o fiscal da obra, ele pode fornecer para o senhor tudo o que o senhor precisar a respeito da obra. Se o fiscal não tiver de imediato, ele vai para o coordenador, para alguém acima dele, hierarquicamente, que vai conseguir passar essas informações para o senhor. Em último caso, se isso não for fornecido para o conselho, pode ser pedido para o portal no portal da transparência, no ESIC, que o Mauro tira de letra, que ele é meu munícipe número 1 lá em pedidos do ESIC. Isso é muito bom, porque ali ele vai ter a garantia de resposta do que ele precisa, né? Assim como qualquer um. Então, o primeiro canal que eu deixo é o fiscal da obra. Se o fiscal da obra, por algum motivo, não fornecer as informações para o Conselho de Saúde, aí vai para o ESIC e faz o pedido de informação pela Lei de Acesso à Informação. Mas vou falar mais uma vez, eu estou lá amanhã, se o senhor quiser sentar junto, a gente tenta achar isso para ver se ajuda de alguma forma. Ok, obrigado. Obrigadão. Alguém mais, Mauro? Tá com a mão levantada. Mauro? Abriu o microfone. Opa, fechou. Deixa eu lembrar o seguinte. Aqui, eu acho que não é um debate jurídico, embora estão se apresentando teses distintas. Está ouvindo? Alô? Tô ouvindo. Então, nós estamos fazendo um debate, mas acho que não dá para discutir, não dá para a gente fazer um debate jurídico, vamos dizer assim. Eu acho, a minha sugestão, seu João, é que o Conselho, se ele entender que essa fiscalização está limitada ou está confusa, o limite, onde fiscaliza, onde não fiscaliza, ele deve procurar um esclarecimento na Casa Civil, até porque foi dito aqui que a manifestação é da subprefeitura de Jabaquara, não é da Casa Civil. E a outra coisa é o seguinte, aí só para entrar um pouquinho no debate, é assim, os artigos de uma lei, eles têm que ser coerentes. Então, um artigo não pode anular o outro. Se eu coloco no primeiro parágrafo que você representa a comunidade local e para exercer o controle social mediante fiscalização das ações, eu não entendo, não tenho como entender diferente. Mas isso é uma tese. Para dirimir quem é que está certo ou não, tem que provocar a Casa Civil e o prefeito.
Se mesmo assim o conselho não se der por satisfeito, ele tem que acionar aí sim Ministério Público e Poder Judiciário. E por fim, lembrar uma coisa: o conselho participativo ele faz ações complementares. Só que no caso, por exemplo, não tem conselho ativo no Americanópolis, não tem conselho ativo de saúde no Geraldo, não tem conselho ativo, por exemplo, na UPA Jabaquara, porque o Saboia não fiscaliza o Jabaquara. Então, o que esse conselho tem que fazer? Ele tem que fazer aquele controle do social, através do orçamento, e cobrar das autoridades aí da saúde, por exemplo, a constituição desses conselhos. O Conselho Participativo não está fazendo propostas na área da saúde, ele está fazendo propostas no território. Por exemplo, nós tivemos a questão do CECI. O CECI não é do Jabaquara, só que ele impacta fortemente no Jabaquara. Então, eu não posso ignorar uma demanda que venha do CECI. Eu não posso deliberar, mas eu posso encaminhar sugestões. Muito obrigado. Ok. Mais alguém quer falar alguma coisa para a gente estar fechando, que já está no nosso horário? Seu João, Max, rapidinho. Esse decreto 59023 de 2019, ele não pode suplantar uma outra lei municipal 13.325 de 2002, porque senão um anula o outro. Né? Essa lei municipal 13.325 de 2002 é exatamente no artigo 7º, onde diz qual é a competência dos conselheiros gestores. Tá? Que acompanhar, avaliar, fiscalizar, essas são palavras básicas. E se esse decreto 59023 de 2019 ele tenta suplantar ou anular outra lei municipal, aí é um conflito jurídico. Aí sim a coisa vai degringolar. Então, um não conversa com o outro, o Tico não está conversando técnico. Não pode acontecer juridicamente. Então, eu acho que é onde tem que sentar, avaliar, ver exatamente a competência de um e de outro, sentar com a Casa Civil, junto com o prefeito Bruno Covas, e falar, e aí, quem é que é o quê, qual é a competência de um, qual é a competência do outro? Porque não está dando mais para se entender. Isso aqui virou um angu de caroço. Se for assim, eu acho que nada mais fácil do que ir para o Ministério Público e, se for o caso, vamos para o Judiciário. É a melhor maneira, porque não, se uma lei bate uma e a outra bate contra, quer dizer, então você entra em conflito. Então, as duas leis, um decreto e a outra é a lei municipal, estão entrando em conflito, por quê? Qual é o interesse que existe isso? Então, jogamos isso para o judiciário definir o que vocês querem efetivamente. Era isso que eu tinha que falar. Obrigado, Max. Bom, olha, a Maria Lúcia parece que já saiu. Aqui na tela eu estou vendo 4 pessoas só, né? Então, acho que deu nosso teto. Eu quero agradecer vocês pela compreensão, quero agradecer por tudo. Foi legal, não vai dar para liberar, porque se a Maria Lúcia saiu, só está eu, a Roseli, a Priscila, então, e o Mauro, né, e vocês, mas não dá para a gente deliberar nada. Mas segunda-feira que vem, dia 30, a gente volta para ver qual é o melhor encaminhamento que a gente pode dar, tá bom? Da minha parte, muito obrigado. Desculpa eu ter chegado atrasado e vamos para frente. Juliana, você quer se despedir? Sim, boa noite a todos, obrigado. Desculpa o mal-entendido de hoje também, né? Mas enfim, a reunião foi boa. O que vocês tiverem de demanda, de dúvida para mandar para nós, pode mandar lá que a gente está sempre atendendo vocês. E é isso, boa noite. E eu informo que eu vou estar encerrando a gravação neste momento, ok? Ô Juliana, Sim? só deixa gravada. A ação de amanhã não tem nada a ver com o Conselho Participativo.
o Max sabe, a Simone da supervisão sabe, porque foi dito e foi decidido e foi falado tudo dessa manifestação a semana passada, não foi, Max? Foi, perfeitamente. Então, se o pessoal ficou sabendo hoje, aí é outra coisa, mas quem está fazendo isso é a comissão de obra junto com a população da Americanópolis que está pedindo socorro e ajuda, tá bom? Tá certo. Obrigado, Boa noite. Juliana. Boa noite a todos. Até amanhã, seu João. Até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã, Mauro. Até amanhã. Amanhã. Uma boa noite. Bom descanso a todos.